Meu nome é Claudemir Policarpo, mais uma vez aqui junto de você para uma reflexão. E hoje nós vamos falar sobre a valorização do professor e isso na ótica do professor Policarpo, que diga-se de passagem. Em primeiro, pedir para que compartilhe essa mensagem, deixe aí seus joinhas, seus comentários. Nesta manhã estive estudando sobre a Constituição Federal de 1988. Os artigos 205 e 214 que falam sobre as normas gerais da educação nacional. E ficou bem claro que a educação ela possui um papel de relevante importância na construção da sociedade. Todos os dias nós vemos, ouvimos políticos, empresários, professores, trabalhadores, a população de um modo geral, falando da importância da educação. E isso é muito bom. A educação deve ser mesmo muito discutida. Pena que na prática a valorização da educação, principalmente a educação pública, nem sempre acontece como falado nos discursos dos políticos pré-candidaturas e na fala de muitos aí populares. Os votos e os desejos de todos são unânimes. A educação pode colaborar com a formação da nossa sociedade em todos os seus aspectos e também nas diversas situações que nós possamos imaginar. O indivíduo que recebe uma boa educação escolar será certamente o melhor profissional, um bom político, o melhor político, um cidadão ciente dos seus direitos e seus deveres. O que preocupa de fato é que a educação escolar estadual, não apenas no estado, mas na nação brasileira, ela não possui a devida valorização a qual deveria. As escolas públicas nem sempre possuem a infraestrutura necessária para garantir aí um trabalho de qualidade pelos professores e, consequentemente, uma influência na aprendizagem dos estudantes. Vou falar agora em educação pública em contexto geral, que fique bem claro. Não precisamos ir longe para encontrar aí salas de aula onde o professor tem que dar aula para 40, 50, 60 alunos. Sem dizer que, se disserem aí que estou exagerando, que muitos falarão 60 alunos numa sala de aula, em algumas situações até mais. Então, para os senhores que estão aí achando que eu estou exagerando, olhem aí os seus registros, confiram aí. Salas em que funcionam em espaços sem ventilação, sem mobiliário inadequado, sem espaço físico que atenda aí às necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes. Heróis da educação, professores heróis da educação que tentam aí com o coração resolver um problema que é do Estado. E diga-se de passagem, sem condições adequadas para o trabalho pedagógico. Mudam-se as etapas, mudam-se os níveis da educação, mas a valorização não acontece efetivamente. Escolas em condições precárias de trabalho, sem recursos tecnológicos para um eficaz ensino da língua portuguesa, de matemática, sem biblioteca em algumas situações, sem laboratório de ciências, sem laboratório de informática, sem quadra e espaço para práticas esportivas. Eu quero falar aos senhores políticos aí empossados e responsáveis pela educação desse Estado. É preciso valorizar a educação com infraestrutura predial de qualidade, com salários dignos aos seus professores e demais trabalhadores da escola, funcionários. Recursos, materiais básicos e tecnológicos que garantam, de fato, uma educação de qualidade. Como podemos falar de valorização da educação pública em um estado onde o custo diário da alimentação de uma criança, de um estudante, é centavos? São centavos. É difícil falar em educação nessa condição, mas nós temos que falar. Por outro lado, enquanto não investem na qualidade da educação pública, vão aumentando o valor da alimentação de detentos. Nos presídios, onde o valor mínimo chegam aí a 500% maior que na pobre e miserável educação estadual pública. Senhores políticos, valorizar a educação é criar condições
para que o teu professor e demais funcionários da tua escola, e principalmente os estudantes também, tenham condições de desenvolver aí suas atividades de ensino e aprendizagem de modo satisfatório. Isso é muito importante. Satisfação, prazer naquilo que faz. Sem improvisos, sem gambiarras, ratificação de luzes e desvaneios, sem precariedade, sem gatos na educação. É isso que tem acontecido. Sem as implantações impávidas e exigências cogentes, feias, toscas, mal escritas e acabadas aí que os senhores têm escrito. A valorização da educação necessita também de um olhar diferenciado. Sabe, aquele olhar da família? Afinal, a educação é também um dever da família. Por isso, atenção família. Você que tem teu filho na escola, senhor e senhora, pai, mãe, tio, avô, você é responsável. A educação do teu filho também é obrigação sua. Infelizmente, há casos em que algumas famílias transferem toda a responsabilidade da educação de seus filhos para dentro da escola. São pais, mães responsáveis que não conhecem a realidade escolar na qual o seu filho se encontra, que não acompanham as atividades dos seus filhos, que não participam do dia a dia escolar dessas crianças, adolescentes, estudante público estadual. Governo, políticos, o compromisso conjunto do governo com toda a sociedade, com vistas aí à excelência da educação. É isso que nós precisamos. Tudo isso, senhores políticos, governo, sociedade, tudo isso, a somatória de tudo vai conduzir a uma realidade melhor do ensino público atual, do que o ensino público atual. A educação gera o conhecimento. O conhecimento ele vai conduzir a uma qualidade melhor. Saibam aí, senhores, que a valorização da educação pública em todos os aspectos é condição fundamental para o desenvolvimento desse Estado, desse país, da nossa nação. Se o senhor governador, políticos responsáveis pela educação desse Estado, querem melhorar de fato, por intermédio de classificação de professores, utilize os meios de comunicação que os senhores têm à sua disposição. Mande preparar um curso com vistas à equidade, onde seus professores, a sua principal ferramenta de transformação, os seus professores sintam em sua apreciação julgamento justo por parte dos senhores responsáveis pela educação. Assim, ele não vai se importar, aquele professor não vai se importar de forma alguma em ter que pagar ou realizar uma prova, senhor responsável. Desenvolva um curso com determinadas horas-aulas, utilize os seus meios, e esse curso então será requisito básico para inscrição em um concurso público, a uma prova realmente classificatória para um concurso público sério, com vistas aí ao sumo, o melhor desta classe, a melhor educação, o melhor professor, porém de forma igualitária. Todos concorrerão em uma mesma chance, com as mesmas oportunidades. E quanto à titulação, que muitos vão me questionar, na sequência desse processo, aqueles que a possuem terão um percentual de acréscimo em suas remunerações. Dessa forma, senhor governador, o seu professor endireitará sua coluna ao entrar em uma sala de aula e ao olhar aos olhos dos alunos. Vai transparecer nesse olhar o orgulho de ser e estar professor naquela sala com autoridade. Esse mesmo professor vai entrar em sala de aula com postura de professor, autoridade de professor, atitude e comportamento de fato. E ainda mais, senhor governador, o senhor terá um trabalho com perspectiva de continuidade. E tudo apenas lapidando com senso de justiça, imparcialidade, respeito, igualdade e direitos desta classe que vem se rastejando por todo esse tempo.
senhores responsáveis, enquanto tudo isso não acontecer, não haverá aposentado, não haverá o Messias que dê jeito nessa situação. E mais uma situação que eu preciso falar. Se os senhores continuar com essa ideia birrenta, suicida, em fazer esse concurso no dia 13/12 de 2020, vocês não podem esquecerem de uma coisa, isso é muito e sério e muito importante. Dentre todo o material para aplicação da prova, tem que haver dentro ainda muitos sacos para vocês colocarem os corpos. Não esqueça disso. Eu sei que isso é difícil, que isso dói, mas necessário. E mais uma coisa, senhor governador e senhores políticos responsáveis pelo ensino desse estado. No italiano, gambá significa perna. Juntando-se a gâmbia com o sufixo aumentativo arra, teríamos então uma perna grande. E agora o recado aos senhores. Com esta perna grande, muitos de vocês estão à beira de dar um passo em falso ao precipício político desse estado. Prestem bastante atenção nisso. Até a próxima reflexão.